Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14. Na semana passada, nós começamos a ministrar sobre a presença de Deus, sobre a arca do Senhor. Como foi dia do pastor, nós falamos sobre quando o pastor erra, como é que fica, né? Davi, sendo um pastor, ele teve um erro muito grave, porém, não foi um erro premeditado. As crianças, gente, as crianças vão para a salinha. Vai lá, João. Vão lá para a salinha. Porém, não foi um erro premeditado, mas lhe faltou conhecimento, lhe faltou a busca pelo conhecimento. Então, ele vai trazer a arca para Jerusalém, que eu expliquei também para os irmãos, que essa arca já estava fora do meio do povo de Deus já há muito tempo, já estava na mão dos filisteus, depois foi parar na casa dos levitas, depois ela ficou na casa de Abinadab, e aí Davi já assumiu o reino, e ele vê que não tem a arca, não tem a presença, ele tinha glória, mas ele não tinha presença, e nós começamos a falar sobre você ter a glória, você ter fama, mas não ter o que é o principal, que é a presença de Deus na nossa vida, que é ter a graça do Senhor sobre nós. Glória sem graça não vale de nada. É melhor ter a graça, aleluia, ter a presença do Todo-Poderoso na minha vida, porque a presença completa, a presença nos traz de volta, nos aquece. E Davi sabia disso. Porém, Davi, quando vai buscar, quando ele descobre onde está a arca e vai trazer de volta para Jerusalém, nesse caminho, ele vai imitar a maneira que os filisteus trouxeram e coloca nos carros de boi. Então, eu falei sobre a morte de Uzá, e essa arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom era um homem simples. Obed-edom não sabia do que se tratava. Irmãos, imagina uma pessoa que está vendo que a arca acabou de matar um homem. Uzá, quando percebeu que os bois tropeçaram e a arca ia cair, ele colocou a mão e morreu na hora. Quem está assistindo isso? Obed-edom. Davi fica desesperado, porque a atitude dele é frustrada. Tem morte, foi um erro. Ele não pesquisou antes de trazer a arca. Então ele fez como os filisteus, só que Deus já tinha dito como a arca teria que ser transportada. E nesse momento em que Uzá está no chão morto, ele para e fala assim: não posso seguir, porque quantos ainda não morrerão até chegar a Jerusalém? Eu falo para você, se eu tenho um elemento perigoso, que acabou de matar um homem, e fala assim: irmã Fátima, posso deixar na tua casa? Franklin, posso deixar na tua casa? Deixa, Breno. É um míssel, deixa eu guardar na tua casa? Eu não, acabei de ver o que ela faz. Quando eles falam: deixa na casa desse homem. Quem era um levita? Não. Era um homem instruído acerca da arca? Não. Só que aquele homem sabia do risco, mas ele disse: pode entrar. Pode deixar aqui. A gente canta um louvor que mais perto da glória é mais perto da morte. E a gente quer a glória, mas não quer matar o eu. A gente quer a glória, mas quer deixar tudo vivo aqui dentro. E não tem espaço para a glória entrar. Tem que matar alguma coisa de valor aqui. Tem um louvor que eu compus há muitos anos que ele diz
que precisa matar o rei Uzias de dentro de mim para ver a glória. Ele me lembrou um dia desse na consagração aqui. Para eu ver a glória, eu tenho que matar alguma coisa. E eu penso que talvez ele diz assim, se é para morrer, eu vou morrer, mas com a presença da minha casa. A gente vai passando o tempo e vai se acostumando sem a presença. Vai passando os momentos e a gente que falava em línguas, daqui a pouco não está mais falando. A gente que orava, daqui a pouco a gente vai vivendo como dentro de um ritual. E tem hora que Deus precisa sacudir algumas coisas dentro de nós para trazer vida de novo. Diga para o teu irmão, tem alma vivente aí. Ainda está vivo. Pode entrar na minha casa. Pode colocar aqui, no centro da minha sala. Porque eu vou cuidar. Tem certeza? Imagina a mulher sábia, né? Dizendo, homem, o que tu está fazendo? Vai matar nossa família toda. A gente nem é crente. A gente nem pertence a esse povo. Tu está trazendo, tu está vendo o que tu está fazendo. Calma, mulher, porque eu estou sentindo que algo bom está chegando. A arca é colocada no meio da sala, né? Aquela casa de pedra, aquela arca lá no meio. E eu imagino ali o cuidado. Não toca a criança. Não mexe nisso. Todos, opa, não fica aqui. Cuidado. E daqui a pouco, o que era estéril, a mulher que não tinha filho, a mulher que estava lá, triste, acho que tem uma coisa aqui. Os gados, que estavam lá, há tanto tempo sem cria, opa, está grávida, ela está prenha. Alguma coisa está passando por aqui. Alguma coisa está passando por aqui. Eu não estou mais o mesmo, mulher. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem algumas coisas morrendo aqui. Eu quero... O visitante não se preocupa com isso, não. Deixa a morte te encontrar. Pastor estranho. Deixa a morte te encontrar. Deixa esse eu morrer. Esse eu que tudo sabe, que é do meu jeito, que é eu que mando, que eu estou no controle. Deixa ele morrer e tu vai ver o que o eu sou vai fazer na tua vida. Aleluia! Daqui a pouco um movimento começa a acontecer. Isso está aqui na palavra de Deus. Um movimento começa a acontecer. No versículo 11 diz assim, a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga comigo, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Esse assunto chega lá no ouvido de Davi. Davi, sabe aquele geteu? Aquele homem lá que ficou a arca. Alguma coisa está acontecendo na Luiz Coutinho 576. Alguma coisa está acontecendo na casa da irmã Fátima Draxler, que deixou a arca entrar na casa dela. Alguma coisa está acontecendo na casa do Jonathan e Lorena, na Porciúncula, porque a arca entrou na casa deles. Alguma coisa está acontecendo lá no condomínio Recanto do Recreio. A Parque Recreio da Gávea, aqui em Guadalupe. Alguma coisa está acontecendo, porque a arca entrou lá. Diga, na minha casa também. Como assim? O homem está prosperando, 3 meses só, e o homem já está começando a crescer, o gado dele está começando, vamos voltar, agora da maneira certa. Vamos então saber como nós temos que transportar a arca. Isso eu falei semana passada. E aí ele consultou e disse que
viu que precisava ir sacrificando, poucos passos e ir sacrificando. Então, ele dava, os levitas pegaram a arca e carregaram no ombro. E 6 passos eles davam, paravam e sacrificava boi, carneiro, matava, porque tem que ter morte, não de bicho mais. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado. Hoje não precisa mais sacrificar nada. O que a gente precisa matar é o eu. É negar a si mesmo. É tomar a cruz e seguir o Senhor. Hoje o negócio é com a gente. Não é mais com o outro. Não é mais com os pobrezinhos do animal. Agora é aqui, ó. Porque quem é mais difícil é aqui. O animal morre, tudo bem, mas o mal continua aqui. Porque é a gente que é brabo. E ele está andando e sacrificando, e ele vai fazer isso em um lugar. Essa caminhada de Kiriat Jearim a Jerusalém, no meio, nesse caminho, tem um lugar chamado Eira de Nacon, que eu falei há uns cultos atrás, a Eira de Araúna, que Davi teve que sacrificar. Lembra que ele comprou um pedaço de terra? Né? Não agora, ele vai comprar lá onde é o Monte Moriá, mas ela começa aqui, e eles vão percorrer nessa eira. Você pode ver que na palavra vai falar Eira de Nacon. E eles vão caminhando e vão sacrificando. Conforme eles vão caminhando, e Davi vai vendo que a arca, ninguém morreu mais, ele começa a se alegrar. Antes ele estava tenso, e agora ele começa a se alegrar. E ele começou a se alegrar tanto, que ele começou a dançar. Ele colocou uma estola sacerdotal, não substituindo o sacerdote, mas ele colocou um éfode. E começou a dançar na frente da arca. E o povo começou a celebrar. Eu imagino a alegria, porque a glória, a presença, que um dia foi tirada e ninguém fez questão de trazer, ele fez questão de trazer, e agora ele começa a se alegrar com isso, ele começa a dançar. E aí no versículo 14, 15 e 16, olha o que vai acontecer. Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, diga, Mical, filha de Saul, olhou através da janela. Onde ela estava? Aonde? Aonde? E viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela se alegrou no seu coração. Amém? Não. E ela o desprezou no seu coração. A igreja está ligada, hein? Cada dia menos caindo nas minhas pegadinhas. Onde é que Mical estava? E na janela, o que aconteceu com Mical? Ela viu um grande movimento. Ela viu o rei dançando. Ela viu o rei se alegrando, como talvez ela nunca tinha visto antes. Ao invés de ela descer e se alegrar junto, ela ficou da janela, desprezando no seu coração. Eu fiz essa introdução para chegar nesse ponto. Mical tinha tudo para se alegrar com a conquista do seu marido. Mical tinha tudo para descer também, porque o pai dela, Saul, não fez questão nenhuma de trazer a arca. Mas Davi fez. E todos sabiam que dentro da arca tinha um potinho com maná, que o povo lá no deserto foi sustentado por 40 anos, e o Senhor derramou sobre eles uma erva, que eles faziam um pão que durava um dia,
Então ficou um pouco daquela erva ali, aquela semente dentro da arca, para mostrar a provisão durante o tempo que o povo precisou. Dentro dessa arca tinha a vara de Arão que floresceu. Dentro tinha as tábuas da lei. Então era um elemento importante demais para o povo. E que a glória de Deus, irmãos, a glória de Deus se manifestava em cima, onde tinha 2 querubins. E Deus falava com o sumo sacerdote uma vez por ano. Nós sabemos muito bem disso. Só que Mical, ao invés de descer e se ajuntar e celebrar, ela fica na janela e começa a desprezar. Olha o que vai dizer o próximo versículo. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei saltando e dançando diante do Senhor. Ela o desprezou no seu coração. Eles trouxeram para dentro da arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo de Davi, que havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E sabe o que aconteceu com Mical? Quem sabe? Nunca gerou filho. Ficou estéril. Nunca gerou um filho. Me preocupa. Muitas pessoas que ficam na janela. Muitas pessoas que só ficam assistindo da janela. Nesse caso, além de ela assistir, ela desprezou. Desprezou o quê? Quem estava se alegrando. Porque muitos não descem para se envolver, mas reclamam do que está acontecendo. Muitos olham e ao invés de colocar a mão e trabalhar junto, reclama do que está acontecendo. Essa mulher, ela tinha tudo para descer da janela. Ela tinha tudo para entrar no meio daquela dança e celebrar. Mas ela ficava desprezando, dizendo, olha, um rei. Diga para o seu irmão, sai da janela, irmão. Chegou a hora de a gente sair da janela. Chegou a hora de ficar assistindo da janela o que está acontecendo. Deus está fazendo grandes coisas e eu não quero ficar de fora disso. Eu tenho que entrar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que estar. Eu não posso ficar olhando. Tem aquela qual é o nome? Namoradeira? Né? Que tu passa, toma até susto na rua, aquela mulher te olhando, né? Na janela. Tem aqueles, a Fifi, que ficava da janela, olhando a vida de todo mundo. Aquela mulher que aquela música famosa ficou vendo a banda passar, fazendo juras de amor. Quantos estão vendo a banda passar? Quando estão vendo a arca passar? Quando estão vendo o movimento de Deus, mas ao invés de mergulhar, fica só desprezando no seu coração. Só que esse desprezo seca. Ai, vou falar para esse lado aqui. O desprezo seca. O desprezo nos deixa estéril. O desprezo, olha o que aconteceu com Obed-Edom. Ele não ficou olhando da janela, não. Ele falou, pode entrar, deixa eu me misturar. E aí quem estava estéril começou a dar filhos. Agora, quem podia se misturar, não se mistura. Ficou desprezando, então ficou estéril. Um glorinha sai? Calma, agora eu quero que você vá lá para Atos. Capítulo 20. Estava procurando. Atos capítulo 20.
Versículo 7. Enquanto você abre, deixa eu fechar aqui. Obed-edom, irmãos, a arca saiu da casa dele e ele ficou em casa feliz, amém, irmãos? Hã? Não, ele foi atrás com toda a família. Ele falou, nunca mais eu vou deixar a presença de Deus. Nunca mais eu vou desprezar. Eu não vou desprezar o que eu recebi aqui. Deixa tudo para lá, mulher. Vamos. Sai ele com toda a família atrás da arca. Ele não é levita, ele não tem direito sobre a arca de fazer nada, mas ele vai. Chega lá em Jerusalém, ele virou, deixa eu ser pelo menos o porteiro. Enquanto a arca estava lá, no meio do tabernáculo, ele estava lá fora. Não importa onde eu estou, importa que eu estou servindo. Não importa a minha posição, importa que eu estou aqui para ver a glória. Você está vendo a diferença de um coração sedento? Não importa a posição que ele está, irmão, está lá na porta, está lá na porta. Mas está vendo, está preparando, está ajudando a coisa acontecer. Não importa a posição que eu estou. E ele estava lá na porta, ele dizendo, Senhor, obrigado porque eu não tinha direito, mas o Senhor permitiu eu chegar aqui. Olha, Senhor, eu não tenho nem título, eu não sou descendente de Levi, eu não sou descendente de Arão, mas o Senhor permitiu, eu sou o único de fora que estou aqui. Porque Deus faz isso, ele pega quem está lá fora e coloca para dentro. Ele está lá fora. Daqui a pouco, você acha que ele ficou lá? Ele saiu lá da portaria e ficou mais perto. Porque ainda ao redor dela ficavam outros guardas. Aí promoveram, tiraram de lá e colocaram ele pertinho. Senhor, eu estou mais perto. Porque eu não estou desprezando, eu quero. Eu sei que tem algo de Deus para a minha vida. Eu não quero contar a história dos outros. Eu quero contar o que Deus fez comigo. Ficou só nisso não. Os filhos dele também. A família também. Foram 50. Obed-edom, eu queria que você fosse tesoureiro. Você agora vai ser um tesoureiro. Vai mais para dentro. Mais para perto. Mais perto. Sabe quem está disposto a morrer? Diga para o teu irmão, está disposto a morrer? Tá? Quanto mais disposto, mais perto você chega. Muito bem. Um dia eu conto a história de Obed-edom e você vai ver aonde Obed-edom chegou com a sua família. E a outra que ficou lá de cima, imagina, frustrada. Quantos crentes frustrados? Vai procurar raiz. Vai procurar raiz. E se você encontrou algum momento que você desprezou as coisas de Deus, peça perdão e recomece. Muito bem. Agora, vamos para uma outra cena. Aqui em Atos, no capítulo 20, diz assim no versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso até a... Irmãos, aqui, esse primeiro dia da semana, ele pode ser considerado o sábado no final do Shabat. Porque quando aparecia, quando já estava escuro, já contava como o domingo, o primeiro dia da semana. Então, alguns estudiosos afirmam que eles estavam em Shabat. Estavam ali adorando o Senhor no sábado, e o apóstolo Paulo vai pregando, e mesmo já sendo escuro, acabando o Shabat, ele continua, então entra já no primeiro dia da semana, no domingo, porque o povo, eles saíam para voltar pela manhã para os seus vilarejos, para os seus trabalhos, porque o domingo já contava como um dia de trabalho. Então, o apóstolo Paulo, ele vai pregando, e daqui a pouquinho, eu já estou parando aqui de pregar, né? Mas ele continuou, e vai 1 hora, vai 2 horas, vai 3 horas, e o homem está falando, E a Bíblia vai falar aqui no versículo 8, diz assim, havia muitas luzes
no quarto superior, onde eles estavam juntos. Haviam muitas luzes. Hoje nós temos essa luz, mas no tempo era o quê? Lamparinas. Então, se tinha muitas luzes acesas, podia ter muita fumaça. As pessoas estavam ali sentadas. Esse jovem, chamado Eutico, ele sente necessidade de pegar um ar fresco. E ele então vai para a janela. Eles estão no terceiro andar. Ele vai para a janela. E ali, enquanto o apóstolo Paulo prega aqui, ele está respirando aqui. Janela é um lugar de distração. Janela é um lugar que tira a nossa atenção. Janela é o lugar que nos tira da posição e a gente começa a distrair. Esse jovem sai do meio e vai para a janela. E nisso que ele está na janela, recebendo um ar fresco, imagina naquele tempo, né, irmão? Aquela fumaça toda e tudo, né? Porque a gente sempre tem uma justificativa. E ele está lá na janela. E de repente, ele senta na janela. Ele senta na janela. E ele encosta na janela. Não tem ali que você senta, né? Ali encosta. E ele está prestando atenção lá dentro. Mas um olho está para lá e o outro acaba vindo para cá, né, irmãos? Tem crente aqui? Acho que você não está me entendendo, não. Aí um olho está para lá e o outro está para cá. Porque tem hora que a gente perde o foco muito rápido. E muitas coisas vêm para tirar isso de nós. Para roubar a nossa atenção. Para roubar as ministrações que nós estamos recebendo. Quantos aqui, enquanto eu falo, a mente já está em outro lugar, e de vez em quando, volta para cá. É ou não é, irmão? Quantos aqui, enquanto eu estou falando, tem hora que está aqui, tem hora que está lá no trabalho amanhã, ou está lá no dia de ontem, e a gente toda hora tem que trazer isso para cá. É você e eu também, todo mundo é assim. A gente, opa, porque tudo vem para nos distrair. Mas esse jovem, não estou dizendo que ele estava com maldade ou nada disso, mas ele foi para a janela. Ele saiu da posição. Todos estavam lá. E ele senta e ouve. E aí ele vai, a palavra, né? A voz falando, suave, aquela brisinha do lado de cá. De repente ele dorme. Não tem quando você sonha, irmão, caindo? Quem já sonhou caindo aqui? Eu já. Eu já sonhei caindo, voando, já sonhei, é tão bom sonhar voando. Mas dele não foi só um sonho, porque a gente sonha que está querendo, mas está na cama, né? Acorda, está na cama. Ele não. Quando viu, ele já estava lá embaixo. Ele caiu do terceiro andar e pum, no chão. Morreu. Aí, todo mundo, o que aconteceu? Quando olha, está um menino lá, estalado lá no chão. Todo mundo sai correndo para acudir o garoto, o rapaz, o jovem, que se distraiu. É perigoso. A distração é perigosa. O bom é que a palavra corta para cá também, né? É perigoso. A janela é perigoso. A janela pode te tornar estéril. Pode me tornar estéril. Saia da janela e se envolva. Diga isso para o teu irmão, meu irmão. É o que acontece? Todo mundo sai correndo. Mas na semana passada eu lembro de uma coisa que eu disse aqui. Quando cai, o que acontece? Lembra disso? Quem lembra? Quando cai, eu falei sobre o pastor, quando o pastor erra, Deus dá chance de se levantar de novo. Quando Pedro, eu falei sobre Pedro, quando Pedro caiu, lembra no barco, cantamos hoje aqui?
Se o mar te submergir, diga, a minha mão. Diga, a minha mão. A mão de Jesus, o Todo-Poderoso, foi lá e levantou. Irmãos, oh aleluia, porque o Senhor nos toma pela nossa mão e nos tira do buraco. Eu tenho falado muito sobre isso, porque quantos estavam na janela e caíram? Que a gente não cai de uma vez, a gente vai, um abismo chama, então a coisa vai acontecendo. Até aqui é a fumaça, é o tempo, é isso e aquilo, a gente vai indo para a janela. Vai indo para a janela, quanto mais a gente vai para a janela, a gente vai se desligando, vai distraindo, e daqui a pouco está lá. Mas o apóstolo desceu com o povo lá onde ele estava e disse para ele assim, ó, tem alma ainda aqui. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aqui. Ainda tem vida aí. Ainda bate um coração aí. Ainda tem algo que eu vou fazer aí. Oh, aleluia. Ainda eu vou te sacudir, vou te usar. Ainda eu vou te levantar na terra dos viventes. Tem vida aí, eu estou vendo. Ainda tem uma alma. Ainda tem uma alma que pulsa. Tem vida aí. Ainda tem. Enquanto muitos já falaram, morreu, acabou, tem alguém dizendo, tem ministério ainda. Não acabou não. Não acabou não. Quem te chamou foi eu. Eu sei de onde, eu sei como, eu sei para onde, eu sei o que. É Ele. Eu sei o que o inimigo já preparou para a tua vida. Eu sei o que Ele já preparou para a tua casa. Mas ainda tem vida aí, tem uma alma ainda aí, tem alguma coisa aí, tem algo aí. Eu vou te sacudir, eu vou te levantar. Tem uma alma vivente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há uns anos atrás, muitos anos atrás, uma profeta cantou para mim assim, ó. Estão querendo ver a sua queda. Lembra, Angélica? Cantou. Estão querendo ver o teu final. Mas não pague na mesma moeda. E nem deseja o mal. Ainda se vierem contra ti. Ó. Fique calado, porque humilhado, por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjo no trono da glória, com a espada desembainhada, para lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim, o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim, o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Glorifica o nome dele. Diga, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Às vezes a gente tropeça. Levanta. Pega na mão desse irmão e diga, levanta, meu irmão. Ainda tem vida. Tem a graça do Senhor ainda sobre você.
Tem o fogo do Espírito Santo hoje querendo te acender. Tem algo novo vindo sobre você. Então para de olhar para o que passou. Para de olhar para as quedas que você teve. Para de olhar para os tropeços. E se levante e comece a caminhar. Porque tem vida, tem ministério, tem a ação do Espírito Santo. Oh, levante a sua mão e dá glória a Ele. Eu ticutava ali. Alguns dizem que o que o apóstolo Paulo disse, que o apóstolo Paulo vai falar para eles. No versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. Paulo não era médico não, irmãos. Paulo estava liberando a palavra de vida. Paulo estava liberando algo sobre a vida dele. Estava dizendo: levanta. A gente sabe aqui que anima, né? Faz animação. Como é? Eu queria animar alguém aqui. Oxe, Rodrigo até está com bebê no colo do chamar. Como é o processo de animação, hein? Eu faço o quê? E começo a dizer: ai, Espírito Santo. Oi, começa a bombear esses corações. Pastor, mas eu não consigo sentir mais nada. Pastor, eu oro, nada acontece. Pastor. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Tem vida, tem graça. E sabe o que aconteceu? Eles subiram de volta e partiu o pão. Eu acabei de ver um morto ali. E agora ele está aqui, ó. E subindo novamente, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até morreu, volta, vai continuar ouvindo. Volta de onde caiu. Volta de onde caiu. E toma mais Bíblia, toma mais palavra, toma mais ensinamento, vai lá. É isso que nós precisamos nos últimos dias. É de Bíblia. É bom quando a glória pega todo mundo. É bom quando o poder lambe tudo. Mas é melhor ainda quando a palavra encontra lugar no teu coração e te sacode por dentro. E sacode quem você é. E deixa para lá quem precisa deixar. Fique em pé. Fique em pé. Meu Deus.